Olha, e o Pep Guardiola disse o seguinte, abre aspas, ele, Lucas Paquetá, é muito bom protegendo a bola, tem gol e personalidade. É um jogador fantástico. Fico feliz que ele tenha voltado ao Brasil para estar com a sua gente. Eu desejo a ele tudo de melhor, fecha aspas, para o Pep Guardiola, treinador do Manchester City, todo mundo sabe, mas foi ele que pediu o Lucas Paquetá em 2024, 2025, quando ele estava no meio da sua investigação por conta dos cartões amarelos e o Manchester City chegou a oferecer entre 80 e 90 milhões de euros para ter o jogador. E agora? E agora a gente analisa com o Caio Alves, do Data ESPN, um pouco do jogo, o estilo, as características, as possibilidades que o Lucas Paquetá apresentava no sentido de utilização no West Ham. E também jogo para você, e aí coloque durante toda a sua análise onde achar melhor, uma coisa que eu vi em debates em fóruns da torcida, de o Paquetá é mais ou menos ali numa faixa de campo parecida com a Arrascaeta. Assim, dá para jogar? Todo mundo imagina que sim, mas alguém precisa comprometer estar no seu local favorável no campo e tudo mais. Boa noite, seja bem-vindo, Caio. Boa noite, Felipe, Marcela, amigos, fãs de esporte, em especial torcedor do Flamengo. Já respondendo de antemão, pode ficar despreocupado, o Paquetá joga em todas, é o que a gente chama de jogador universal. A gente vai destrinchar aqui na análise, mas para mim foi perfeita a declaração do Nuno Espírito Santo, do Guardiola também falando sobre o Paquetá. Ele é único porque ele faz tudo e tudo muito bem, independentemente da zona do campo, a gente vai mostrar aqui. A gente vai ver ele em diversas posições do campo, seja no corredor esquerdo, direito, no meio, que vai dar o tom e vai mostrar basicamente o que o Filipe Luís vai poder fazer com o Filipe Luís. Começando pela região esquerda do campo, que é nos últimos meses onde ele estava jogando no West Ham, finalização. Isso ele agrega bastante ao time, a gente vê ele conduzindo e finalizando de média e de longa distância. A gente já viu aí durante esses últimos dias vários gols do Lucas Paquetá de longa distância, principalmente no West Ham, porque ele é muito bom nessa questão. Então, com a perna esquerda e com a perna direita, que não é a dominante dele. Então, por que ele pode jogar em diversas faixas do campo? Porque ele sabe usar as duas pernas muito bem. Obviamente que a esquerda é a dominante, mas a direita ele sabe muito bem, em nível basicamente ali próximo, sabe utilizar o pé direito. Então a gente vê ele no corredor esquerdo, saindo de fora para dentro, já corta, e aí normalmente quando não se tem o pé direito, o pé não dominante para usar, o que acontece? A jogada para aqui, quando não se sabe usar o pé não dominante, e aí tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar a bola, mas não é o caso do Paquetá. Já que ele sabe usar o pé direito, por que não fazê-lo? Então finaliza de longa distância, de perna direita a não dominante. Então justamente por isso ele sabe jogar no corredor esquerdo, embora não seja o forte dele. Outra questão, e aí a gente vai começar a apontar os pormenores do jogo, o que normalmente aparece pouco, essa questão de mapear o campo. Então a gente vê o jogador aqui do West Ham, ele tá basicamente, logicamente não impedimento, mas no limite da linha, e é o último homem do West Ham. O Lucas Paquetá, a gente está vendo que a bola sequer tá ali na região do zoom, porque ele consegue, antes de receber essa bola, mapeia o espaço, mapeia quem tá livre, para quê? Para justamente, com a perna direita não dominante, fazer o passe e colocar o jogador na cara do gol. Então ele sabe muito bem atuar em zonas reduzidas, como nesse caso aqui, para mim é o lance perfeito, que resume muito bem o que o Paquetá consegue entregar para a sua equipe. A gente vendo aqui ele contra o Brighton, ele que tem o pé esquerdo dominante, normalmente em zonas mais reduzidas, na Premier League a gente vê que jogadores que precisam ser cognitivamente superiores. Por quê? Atuar em zonas reduzidas é mais difícil, você precisa dar mais toques na bola, mas para jogador de alto nível como o Paquetá, em 2 toques, 2 toques é tudo resolvido. Então a gente vê ele marcado, mas outros jogadores ali nessa zona reduzida. O que o Paquetá faz? Domina com a esquerda, já antecipando para o lance. Com a perna direita ele faz o passe, em 2 toques ele cria uma chance para o West Ham. Então é esse tipo de pormenor, é esse tipo de ocasião criada que faz o Lucas Paquetá e outros jogadores de Premier League, de La Liga, um jogador de alto nível, que consegue resolver tudo em zonas reduzidas, que é onde o jogo acontece, com 2 toques. E aí, uma questão que pouca gente fala, eu vi pouca gente comentando, é o jogo aéreo do Paquetá. Ele é um jogador com uma boa estatura, mas mais além da boa estatura,
é a impulsão que ele tem. Ele gosta sempre de chegar na área, gosta sempre de pisar na área, de ir de área a área, como a gente costuma falar. E aí, quando ele chega na área, já em impulsão, já em velocidade, além da boa estatura, acontece esse tipo de lance aqui. Então, é uma questão também, ainda mais o Flamengo que sabe jogar com bolas paradas, com escanteios, vai ser importante quando ele não cobrar, porque ele também tem essa questão de bola parada. E aí, pra gente finalizar, em pênaltis, parece que pênalti é loteria, pênalti é sorte, mas o Lucas Paquetá também tem essa questão muito positiva no jogo dele, que é o quê? A característica que a gente chama de dependência, que é o quê? Basicamente, depender da resposta do goleiro. Se o goleiro vai para um lado, na medida do possível, ele quebra o pé, que a gente chama, né? Bate no lado oposto e sai o gol. Então, nas penalidades, assim, o Lucas Paquetá sempre espera o goleiro para finalizar no canto oposto. E Caio... Tá, é tudo isso e muito... E ainda dança. E ainda dança. Boa. E ainda dança. E Caio, o Felipe Luiz vai poder mudar até o desenho do meio de campo do Flamengo com ele, Sim. né? Porque hoje com o Arrascaeta sempre dois volantes, seria Pulgar, Jorginho e o Arrascaeta, meia, né? Num 4-2-3-1. Ele pode jogar dentro da tua descrição aqui, ser o jogador do lado esquerdo com Jorginho e Pulgar. Sim. Sem o Arrascaeta, você pode até ter o Arrascaeta, aí você muda, aí fica um losango. Mas sem o Arrascaeta, Pulgar, Jorginho e Paquetá, aí o Felipe Luiz Pedro, centroavante, ele pode ter dois pontas, ou um meia e um ponta. Assim, ele dá ao Flamengo uma configuração com e sem a bola diferente do formato que o Flamengo vem tendo até agora. A vida do Arrascaeta vai ficar mais, eu diria, mais tranquila. Totalmente. Porque ele vai poder estar mais pronto, inteiro para as decisões, com o Paquetá ao lado dele ou sem Paquetá, e pode até o Paquetá, dentro desse desenho que pode surgir no meio de campo, assumir a condição. Isso é o futuro, mas ele é mais novo que o Arrascaeta e na condição física, isso é importante. Ele vem de um futebol com um grau de intensidade que não dá para comparar. E isso pode ser muito importante para o Flamengo. Maravilha. Caio, obrigada, viu, pela sua análise. Muito legal mesmo sabermos um pouquinho do Paquetá, imaginarmos um pouquinho do Paquetá no Flamengo agora. Valeu. Paquetá é um jogador completo, né? Ele vai mudar muito aquele meio de campo do Flamengo ali. Eu creio que vai fazer muito gol, né? Já que o meio de campo do Flamengo não chuta. Lucas Paquetá tem tudo para fazer o gol fora da área. Isso é um ganho que o Flamengo vai ter, que ele chuta bem, consegue, né, desvincular ali o jogador e chutar para o gol. É uma coisa que o Flamengo precisa muito, ter jogadores que chutam fora da área. Então o Paquetá em campo vai somar, né, nessa questão para o Flamengo. Fora que o Paquetá tem um bom passe, né? O Flamengo vai precisar só ficar dependendo do Arrascaeta e vai ter um bom passe ali para deixar alguns jogadores, Pedro e outros jogadores, na cara do gol. O Flamengo só precisa contratar mais um atacante bom, né? Mas isso a diretoria do Flamengo já está correndo atrás. Então eu acho o Lucas Paquetá um bom jogador, completaço, né? E vai fazer total diferença no Flamengo. E o que você acha? Você acha que o Paquetá vem para somar? Ou acha que o Paquetá não vai mudar muito o patamar do Flamengo? Deixe seus comentários aí, já compartilhe e se inscreva no canal. Hype esse vídeo aí, galera. Ajuda o canal a crescer. Conto com a sua colaboração.